prefeito utilizar verba dos autos para pagamento de evento artístico. Não se enquadra na legislação aplicável. Logo, a contratação de empresa para a realização da festa demonstra a ausência da situação que justifique a decretação de estado de emergência, como decretado, supostamente fundado no caos administrativo e financeiro do município de Itaparica. O município que se encontra em caos administrativo e financeiro, sobretudo financeiro, não pode se arvorar logo após, com 7 dias depois de decretada a emergência, a contratar uma cantora pelo valor de R$ 258.900. E ainda mais grave, senhores desembargadores, o fato. A cantora foi contratada através da Circuito Eventos, Promoções e Propaganda, uma empresa intermediária, porque a empresa que detém a exclusividade de Margarete Menezes na Bahia é a Estrela do Mar, segundo consta dos autos, conforme declaração da própria Margarete Menezes. Na sequência das condutas ilícitas, o denunciado promoveu a contratação direta, sem licitação e fora das hipóteses legais, de diversas empresas de contabilidade pública, de informática, de serviços, engenharia civil, gestão em administração pública privada, valores que superam R$ 2 milhões. Ressalta-se ainda que as razões apontadas para justificar o decreto emergencial não se enquadram no dispositivo previsto no artigo 24.4 da Lei de Licitações, pois as hipóteses das contratações não dizem respeito a casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, o que desautoriza, assim, as dispensas realizadas. Não se adequam às hipóteses previstas no artigo 25, inciso 2, da Lei de Licitações, porquanto os serviços contratados são de natureza comum, rotineira e ordinária, tornando desnecessária a sua execução com base em notória especialização e singularidade, revelando-se ilegais tais contratações. Cito 3 exemplos. Luiz Cláudio Cafezeiro de Almeida, contratado para serviços de contabilidade da administração e finanças, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Saúde, ao valor de R$ 187.416. Igor Eldário Caetano da Silva Jatobá, prestação para atender serviços para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no valor de R$ 165.600. ESN, controle, consultoria e assessoria, serviços na área de licitações e contratos administrativos, compreendendo a elaboração de editais, respostas, julgamento de habilitação, julgamento de propostas, respostas a recursos administrativos, formalização de contratos e resposta a notificações do TCM, que demandou no valor de R$ 77 mil. Logo, tais outras empresas de contabilidade também poderiam executar tais serviços, pois não denotam qualquer singularidade, constituindo-se em atividades ordinárias da gestão municipal. Outro sim, nos procedimentos de dispensa e inexigibilidade acima elencados, o gestor denunciado não indicou as razões das escolhas nem a justificativa dos preços, violando as exigências previstas no artigo 26, incisos 2 e 3 da Lei 8.666/93 e utilizando-se, assim, indevidamente de rendas públicas em benefício das empresas contratadas. Enfatiza-se ainda que o denunciado subscreveu o expediente solicitando tais contratações, homologou as adjudicações e, posteriormente, determinou a elaboração de empenhos e pagamentos, liquidando-se os débitos em favor de tais credores. Excelência, tem 2 minutos. Finalmente, senhores desembargadores, o Ministério Público, nesse caso, de Maria das Graças, Barbosa e outros, instruída com documentos, editais de inexigibilidades e dispensa das licitações,
e requisitou, na forma do artigo 47 do Código de Processo Penal, as documentações pertinentes a tais processos licitatórios e ao prefeito municipal, que os enviou ao Ministério Público, não tendo sido feita, portanto, nenhuma investigação criminal, conforme alega a defesa. A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Arnaldo Esteves Lima, em julgamento proferido em 6/12/2007, assim emendou: processo penal, habeas corpus, ação de exibição de documentos, Ministério Público, requisição de documentos da municipalidade, possibilidade, previsões constitucionais e legais, negativa de fornecimento pelo prefeito, descabimento, ofensa à garantia da não autoincriminação, não ocorrência. Esse habeas corpus foi denegado. Inclusive, esse habeas corpus é oriundo da Bahia, habeas corpus 53.818. A denúncia contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código Penal, de Processo Penal, e nenhuma das imperfeições do artigo 395 do mesmo diploma penal. Portanto, solicita o recebimento em todos os seus termos. Agradeço a participação do Lula. Passo a palavra ao eminente advogado. Senhor presidente, eu requero inicialmente a juntada de subestabelecer. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, nobre desembargador relator, nobre promotor Carlos Pires, a quem eu louvo pela brilhante sustentação. Devo admitir que, se não conhecesse bem os autos, eu próprio me convenceria da sustentação do partido. Não fossem, excelências, algumas peculiaridades que afastam por completo a tipicidade dos fatos. Excelências, eu passarei ao largo das preliminares, porque tenho certeza que serão muito bem enfrentadas pelo nobre relator por essa corte, e não vejo necessidade de enfrentá-las à segunda. Me parece que o caso dos autos revela uma daquelas hipóteses que vem sendo discutida aqui nessa sessão, de rejeição da denúncia quando é evidente, patente, a sua improcedência. Eu não digo apenas da ausência de justa causa, ao menos parcial. Lembrando que aqui você tem uma acumulação objetiva de ações. São diversos fatos, que não necessariamente são concatenados. São contratações por inexigibilidade, que expôs detalhadamente o fato criminoso, com todas as circunstâncias, apresentou a qualificação do acusado, com a sua devida identificação, classificação do crime, bem como possuiu pedido de condenação, rol de testemunhas e correto endereçamento, sendo assinado por procurador com atribuição legal. Acho que esta parte livre é suficiente para rejeitar a preliminar, já vista que não houve interesse da defesa em um aprofundamento da análise da questão. Submeto a Vossas Excelências. Bueno, alguma objeção à rejeição da preliminar? Preliminar rejeitada, a unanimidade, Vossa Excelência continua a palavra. A outra preliminar, senhor presidente, é aquela questão, discutimos há pouco também, nulidade processual decorrente da ilegitimidade do órgão ministerial para proceder investigação criminal. E o voto aqui caminha no mesmo sentido do anterior, que foi acolhido pela Corte, com o brilhante adendo do eminente desembargador Lorival Trindade, a quem eu rendo minhas homenagens. Cada vez que venho aqui neste tribunal, tenho uma oportunidade de aprender mais com Sua Excelência. E a defesa a rejeição da preliminar se baseia nos mesmos argumentos da preliminar do julgamento anterior. Eu consulto Vossa Excelência e demais desembargadores se há necessidade. Eu estou rejeitando também essa preliminar. Bueno, alguém se opõe? Não? Também rejeitada a segunda preliminar. No que diz respeito, senhor presidente, à ausência de justa causa para a ação penal, por fim, no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, entendo que, salvo melhor juízo, é matéria afeta ao mérito da demanda, uma vez que está intrinsecamente relacionada aos elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade da acusação formulada, e por isso deve ser analisada junto com os demais argumentos levantados na peça da defesa, não sendo o caso de análise
preliminar. Ou seja, senhor presidente, estou entendendo que esta questão da falta de justa causa deverá ser analisada no mérito da questão. Recebe, com a conclusão da excelência, recebe a denúncia, é isso? Não, essa eu estou ainda no campo das preliminares. Passo ao mérito agora. A terceira preliminar que eu estou entendendo que deve ser apreciada, alegação de falta de justa causa, que eu estou entendendo que deve ser apreciada conjuntamente com o mérito. Pois não. Alguma divergência? Quem se opõe? Então, Vossa Excelência continua a palavra. No mérito, como visto, verificam-se a rejeição da denúncia, por quanto ausentes qualquer das hipóteses indicadas no artigo 395 do Menor Dicionário de Forma Legal. Ao contrário do alegado em defesa pelo denunciado, e não existe qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e contraditória, na medida que a peça de coação descreve com todas as suas circunstâncias os fatos a ele imputados de conformidade ao quanto disposto na Lei Processual Penal. De outra parte, como já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao referir-se ao recebimento da denúncia e as justificativas apresentadas pelos denunciados, só a atipia absoluta de plano detectável é que ensejaria o reconhecimento da falta de justa causa. Ora, essa do ministro Félix Fischer, no STJRHC 13.964, São Paulo. Portanto, a alegação de ausência de justa causa por inexistência de um juízo de verossimilhança com base em prova pré-constituída apresentada não pode ser reconhecida neste ato procedimental, já que não se observa a completa impertinência da peça acusatória, o que não impede a reapreciação da matéria em posterior oportunidade, quando a realização da instrução processual. No tocante à materialidade do delito, restou ela inteiramente demonstrada, tanto pelos documentos encaminhados ao parquê, encartados à representação formulada pelos diretórios dos partidos políticos do município de partidos políticos do município de Itaparica, em face do Alcaide, quanto por aqueles apresentados voluntariamente pelo próprio acusado, no curso da investigação ministerial, inexistindo qualquer dúvida quanto à contratação das empresas susindicadas, sem licitação, seja para desempenhar a função própria da atividade fim do Poder Executivo Municipal, seja para fornecer serviços comuns ou ainda para intermediar a contratação de artistas. Quanto aos indícios de autoria, estavam suficientemente demonstrados, tanto mais porque não houve impugnação específica do denunciado neste aspecto, que se restringiu a justificar a sua atuação em virtude da regularidade das contratações, notadamente em razão da situação excepcional em que o município se encontrava, uma vez que seria imperiosa a continuidade de serviços públicos. No entanto, a referida assertiva não deve ser objeto de exame nesta oportunidade, fazem que se deve verificar tão somente a adequação da peça acusatória, bem como a sua hipotética plausibilidade. Destaque, tanto o denunciado como o Ministério Público são partes legítimas para integrar a relação processual penal, estando este último, inclusive, obrigado ao oferecimento da denúncia, em virtude do princípio da obrigatoriedade. Presentes também as outras condições da ação, além da legitimidade das partes para a causa, pois o pedido contido na denúncia é juridicamente possível, como vimos, e há evidente interesse de agir do Estado, através do Ministério Público, mesmo porque se tratam de fatos que merecem ser devidamente analisados com o intuito de punir eventuais. Trata a culpabilidade do réu e, assim, desestimular futura, se constatada a culpabilidade do réu, e, assim, desestimular futuras infrações da mesma espécie das que ora se examina. Não se cogitou e nem restou qualquer indício sequer da ocorrência de qualquer das causas de extinção de punibilidade, inclusive podendo ser aqui afirmado que certamente não ocorreu, no caso, o fenômeno da prescrição, pois os delitos imputados foram cometidos a partir do ano de 2012. Cometidos, eu diria, em tese, a partir do ano de 2012. Quanto à apreciação da necessidade de afastamento cautelar do gestor municipal requerido pelo parquê em conta de folhas 10, entendo que, malgrado a redação do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 211, determina que seja feito o referido exame pelo desembargador relator, quando o recebimento da denúncia, a leitura do referido dispositivo deve ser feita de forma sistemática, com o artigo 282 e seus parágrafos do Código de Processo Penal, no caso em apreço ao órgão
ministerial pugna pelo afastamento cautelar do prefeito denunciado, sem trazer aos autos elementos que indiquem para a manutenção do gestor no cargo que ocupa, sem elementos que indiquem que a manutenção do gestor no cargo que ocupa ocasionará a produção de novos delitos ou evidente risco à instrução processual. Assim, entendo que nesta oportunidade não existe qualquer fundamento para que seja imposta qualquer medida instrumental, razão pela qual o Ministério Público há de ser, o pleito ministerial, melhor dizendo, há de ser rejeitado neste particular. E concluo dizendo, senhor presidente e eminentes desembargadores, que diante desses fundamentos, votos no sentido de que sejam rejeitadas as preliminares arguídas e recebida a denúncia formulada pelo Ministério Público para que, nos termos do artigo 7º e seguintes da Lei 8.038/90, aplicada aos casos de ações originárias do Tribunal de Justiça, seja determinada a citação do réu designado dado para seu interrogatório, a ele propiciando-se a apresentação de defesa prévia e a partir daí, seguindo-se com o procedimento previsto no Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente, pelo recebimento da denúncia. Pois não, Zé. Então, o relator recebe a denúncia sem afastamento do prefeito. Alguém se opõe? Então, proclamo o resultado. Rejeitadas as preliminares, a denúncia é recebida sem afastamento do prefeito. Bom, agora com os senhores desembargadores só temos mais um processo para julgamento presencial. Se prefere